Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um encontro com Jesus na montanha, para ouvir o Sermão do Monte. Neste vídeo eu vou falar sobre os juramentos, a antítese que Jesus apresenta sobre jurar. E isso é muito importante em um período de fake news e pós-verdade. Me acompanhe. Olha, é o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e deixe o seu like aí, compartilha o vídeo, colabora aí com o nosso ministério, com a divulgação da palavra, tá bom? Pois bem, essa é a continuação das antíteses do capítulo 5 do livro de Mateus, do Sermão da Montanha. O capítulo 5, verso 33 a 37, lê assim: Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Pois bem, essa é a quarta antítese. Nós já falamos do homicídio, falamos do adultério, falamos do divórcio, agora vamos falar dos juramentos. Por que essa palavra de Jesus é tão importante, tão atual, tão contemporânea? Primeiramente, porque nós estamos em um período que nós chamamos de pós-verdade, ou melhor, que existe um conceito chamado pós-verdade, que é aquela verdade que a pessoa acredita sem nenhum fundamento, ou com um fundamento muito frágil. É a verdade dele, e nisso ele acredita, e nisso ele fala, é a verdade que ele divulga. Ou pior que isso, as fake news, que são palavras empenhadas sobre mentiras, sobre inverdades, sobre palavras que não têm nenhum fundamento. Neste caso, as palavras de Jesus são bem atuais. E o que está acontecendo aqui em Mateus, capítulo 5, verso 33, também ouviste que foi dito aos antigos, ele está citando uma tradição rabínica que usa o livro de Levítico, capítulo 19, verso número 12, que diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não apenas citando o texto, mas a tradição, porque os escribas, os leitores oficiais da Torá, da Bíblia hebraica, faziam uma distinção entre jurar por alguma coisa e jurar por outra. Jurar pelo nome de Deus, jamais. Mas você pode jurar por outras coisas, pode jurar pelo seu próprio nome, pode jurar pelo santuário, pela oferta, pela mesa, e assim a tradição dos anciãos vai fazendo exceções à regra e vai comprometendo a palavra, que uma vez estando sob o juramento, já é um sinal de que a gente deve desconfiar. Aqui se diz sobre o perjúrio, não jurarás falso. Jurar falso é fazer perjúrio, é não usar da verdade, cumprir os juramentos com Deus. Este texto que Jesus está citando aparece também em Números, capítulo 30, verso 2, que lá conjuga a palavra com o voto. Deixa eu ler aqui para nós. Capítulo 30 de Números, verso 2: quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. Este voto, este comprometimento em juramento não pode ser falseado, não pode ser deixado de lado. É melhor, segundo o livro de Eclesiastes, não fazer nenhum voto do que votar e não cumprir. O voto aqui não se trata de voto, se trata de juramento, mas Números 30, verso 2, equipara tanto o voto quanto o juramento. Este juramento, do capítulo 5 que nós estamos lendo, deve ser visto à luz do próprio livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 23, do verso 16 ao verso 22. É um trecho de alguns versículos, mas é preciso ler para a gente entender o contexto que Jesus está pronunciando essas palavras. Ouça,
Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Porém, quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no trono. Esse é, então, o contexto das palavras de Jesus. Ele está confrontando, reinterpretando, como a gente tem visto nas outras antíteses, o modo de interpretar dos escribas. E os escribas, neste caso aqui, fazem essas distinções absurdas, essas exceções à regra. E o povo em geral, e eles em particular, estão tentando praticar essa ideia. É um juramento sobre uma coisa e não sobre outra. Mas tudo está sob o mesmo horizonte: o altar, a oferta, o ouro, o santuário, o céu e assim por diante. Então, o que Jesus de fato recomenda no caso do juramento? Jesus recomenda não jurar. Ele diz: eu, porém, vos digo. Aquela construção foi dito: eu, porém, vos digo. Não jureis de modo algum, por nada, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo trono de Deus, nem pelo santuário, nem por Jerusalém, nem pelo fio da sua cabeça, nem por nada. Você não deve, de fato, jurar. Isso se reflete depois em um texto, quando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 17 a 19, diz que Jesus é sempre um sim positivo. Aqui Paulo está falando do comprometimento dele em se associar à igreja de Corinto, em fazer alguma coisa pela igreja, e ele está empenhando a sua palavra. Então, nele não há sim e não. Ele afirma que, baseado em Jesus, na vida de Jesus, o Messias, né, prometido, e é um sim positivo sempre, ele também está empenhando a sua palavra. Outro texto que podemos colocar na mesma linha de interpretação, no mesmo pano de fundo, é Tiago, capítulo 5, verso 12, que diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ele começa esse versículo 2 dizendo acima de tudo. Ele disse anteriormente, no capítulo 5, versos 7 a 11, que os irmãos devem ser pacientes, devem sofrer como os profetas sofreram, ter consideração uns pelos outros, não se queixar e, acima de tudo, usar com os irmãos a palavra positiva sim, sim, ou não, não. Eu sei que é bem difícil, muitas vezes, dizer não. É mais fácil dizer sim e não fazer do que dizer não. Então, nesse contexto, as palavras de Jesus, no Sermão da Montanha, capítulo 5, e agora verso 37, porém a sua palavra seja sim, sim, não, não, é a afirmação de que um coração transformado, o discípulo e a discípula que segue nos caminhos do reino, pratica a justiça, é empenhar a sua palavra definitivamente, sem precisar fazer juramento. Você conhece bem a expressão: eu juro por Deus, juro pela minha mãe, que está no cemitério, essas coisas absurdas que a gente ouve. Quando uma pessoa jura por alguma coisa, a gente precisa desconfiar, porque ela certamente precisa de empenhar alguma coisa para garantir a sua palavra. E para Jesus e os seus discípulos, que não somos nós todos, a palavra é muito simples: diga sim quando você tiver que dizer sim, afirmativamente, e leve o seu sim até o final, para que você crie uma reputação de confiança, que as pessoas confiem na sua palavra, para que você não precise empenhar nada além da sua própria palavra. Este dizer não é bem mais difícil. Por que é mais difícil? Eu disse há pouco, porque nós tendemos a ser condescendentes, isto é, nós tendemos a
não chatear as outras pessoas, a ficar com dó da outra pessoa, e muitas vezes nós nos comprometemos com uma coisa que nós não podemos fazer. E olha, eu vou confessar uma coisa, uma das minhas grandes decepções com as pessoas, com algumas pessoas, é elas dizerem que vão fazer alguma coisa, empenhar a palavra e não cumprir essa palavra. Eu sei que é bastante difícil, bastante duro, muitas vezes trabalhoso até sustentar a palavra, mas nós devemos fazer assim, sim, sim ou não, não. E o texto termina dizendo: o que passar disso vem do maligno. Aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Muitas pessoas acham que o que passar de sim, de não, é do diabo, mas não está escrito isso no texto e não é esse o sentido do texto. Não é o maligno no sentido do diabo ou do Satanás, um adversário, como nós dizemos e compreendemos na Bíblia, mas é do nosso próprio coração, é da maldade que habita em nós. Veja que essa palavra aparece 9 vezes no Sermão da Montanha. Para não citar as 9 vezes, eu vou citar pelo menos 4 vezes para você entender o que eu estou falando. É a mesma palavra, maligno, que significa mal, mal com U ou mal com L. Veja o capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Este mal é a mesma palavra maligno. É uma linguagem, né, uma acusação maldosa que não tem fundamento. No mesmo contexto das antíteses, capítulo 5, verso 39, se lê assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outro. Aqui é a mesma palavra, maligno, e a Almeida traduziu por perverso. Não resistais ao maligno, a pessoa má com más intenções. Capítulo 5, verso 45 diz: para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Esta palavra maus também é a mesma que aparece no texto que estamos lendo, capítulo 5, verso 37. Lá é maligno, aqui é mal. E um texto bem conhecido que nós oramos, que é a oração do Pai Nosso, capítulo 6, verso 13, diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É sempre a mesma palavra. Há outras ocorrências, no capítulo 7, quando se fala da árvore do fruto, se fala do mal, é a mesma palavra. No capítulo 6, quando se fala dos olhos forem bons ou maus, também é a mesma palavra. Então, maligno aqui é o nosso próprio coração. O que passar disso, na verdade, provém do nosso coração, do nosso interior, da nossa maldade intrínseca, que o discipulado, o seguimento de Jesus, vai gradativamente anulando, vai limpando a nossa vida desse tipo de pecado, vamos dizer assim, falando teologicamente, né? Então, essa antítese sobre os juramentos, na verdade, está falando sobre o empenho da nossa palavra com um sim positivo que gera confiança, gera um estado de relacionamento de confiança e não de desconfiança, que gera um estado de confiança, uma reputação de alguém que sustenta a sua palavra a qualquer custo. Observe ao redor da sua vida, seja nas redes sociais, nos seus relacionamentos, no trabalho, no estudo, como tem pessoas que dizem e não fazem, que empenham a sua palavra, mas não cumprem. Isso causa dissabores, causa quebra de relacionamentos, de confiança, isso é muito ruim. A justiça do reino exige que nós tenhamos uma palavra firme, categórica, um sim positivo, que as pessoas possam confiar e dizer: essa pessoa de fato tem palavra. Porque somos baseados na sinceridade da justiça do reino de Deus, daqueles que nos chamou, daquele que nos chamou, Jesus, o Messias. Era isso. Espero que você tenha gostado, tenha curtido, compartilhe, deixe o seu like aí, se inscreve no canal, nunca é demais pedir, né? Por favor, faça isso. E eu te espero para o próximo vídeo. A nossa próxima etapa é falar sobre a Lex Talionis, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E aí eu vou te mostrar o que Jesus pensa disso, tá bem? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.